Olá pessoal, boa tarde, ou bom dia, boa tarde, bom dia, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. E mais uma vez é um grande prazer nós estarmos juntos nessa tarde de hoje, nesse dia de hoje, para nós compartilharmos da palavra do Senhor, nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alicerçarmos na palavra de Deus, nos orientarmos na palavra de Deus, nos entregarmos, entregar os nossos cuidados ao nosso Deus, graças a Deus. Nós louvamos a Deus por mais uma vez estarmos juntos, graças a Deus mais uma vez juntos, para compartilhar de uma série chamada Esperança. Olha que legal! Compartilhamos ela segunda, quarta e sexta-feira passada, se bem que quarta-feira tivemos um probleminha de transmissão, infelizmente, não sabemos o porquê, mas na sexta-feira nós falamos e domingo de manhã, domingo nos dois horários, pela manhã e à tarde nós falamos sobre isso, essa palavra tão preciosa, isso que nós temos que ter na nossa vida, a nossa vida cristã, a nossa virtude cristã, nesses três pilares, a fé e a esperança e o amor, faz parte da nossa vida cristã, faz parte da nossa ação cristã, faz parte da nossa conduta cristã, faz parte da nossa vida cristã, nossa esperança, graças a Deus. E hoje nós gostaríamos de compartilhar algo muito precioso com os irmãos, sobre esperança, de uma forma mais teológica, bem bíblica, mais aprofundada. Separamos três palavras que mostram muito claro o que quer dizer essa esperança que nós devemos desenvolver, o que quer dizer essa esperança que nós temos que praticar e exercer, como que nós também, dentro da série, nós vamos falar sobre como alcançar essa esperança, esse estado esperançoso, esse estado de esperança. Então nós vamos estar também comentando, falando sobre isso, como alcançar esse estado de esperança. Fizemos até uma ilustração ontem, num momento no culto da noite, falamos sobre guardar a nossa mente, guardar para que ninguém quebre essa esperança, para que ninguém quebre isso na nossa vida. Então hoje nós queremos, começando a falar de uma forma mais aprofundada, teremos três palavras, vamos comentar nessa semana três palavras que a teologia, que de uma forma teológica e hebraica fala sobre a importância, sobre o que vem a ser essa esperança, amém? Então vamos, antes de mais nada, agradecer a Deus por nós estarmos aqui, agradecer a Deus porque nós estamos com a sua palavra diante de nós, para a glória do nome dele, aleluia. Essa palavra que está diante de nós, só da palavra estar diante de nós já é algo muito precioso para nós, graças a Deus, Já é algo muito poderoso. Muitas pessoas não têm essa palavra, muitas pessoas não têm acesso a essa palavra, e graças a Deus, aonde você for, você tem uma biblioteca, você tem uma livraria, para você estar ali comprando uma Bíblia de diversas formas, estudos, interpretações, diversos, Bíblia para homem e mulher, Bíblia para o empresário, Bíblia de liderança, Bíblia para jovem, Bíblia para o adolescente, Bíblia para criança. Quanta Bíblia, mas quanta falta de prática, Quanta Bíblia. E às vezes nós sentimos falta da praticar um pouco mais a Bíblia Sagrada, Bíblia para criança, jovem, adolescente, adulto, Bíblia para casais, Bíblia para homem, Bíblia para mulher, Bíblia para o empresário, Bíblia para o discipulador, para o discípulo, Bíblia para um punhado de gente. Graças a Deus por isso, Eu acho que, por que fazem tanto? Acho que é estimular, Não, vamos estimular, vamos ver se nós conseguimos estimular a leitura bíblica e também a prática da Bíblia, que isso é muito importante. Amém, meu amado de Deus? Vamos lá? Então hoje nós vamos pegar três significados
da palavra esperança de uma forma mais teológica, mais profunda, para nós entendermos. Às vezes nós falamos, nós comentamos, nós dizemos alguma coisa, mas vamos nos aprofundar um pouco mais dentro dessa palavra. Mas vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por nós estarmos aqui junto com os teus filhos nesta hora para compartilhar de uma série chamada Esperança. Te agradecemos pela série Quarentena, te agradecemos pela série da apostasia, mas agora nós vamos tratar sobre a série de Esperança. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dá entendimento, compreensão, para a glória do teu nome, assim te pedimos hoje e sempre. Amém. Amado de Deus, vamos lá no livro de Romanos, vamos lá? Livro de Romanos, capítulo 18, livro de Romanos, capítulo 18, o versículo, capítulo 4, aliás, me desculpe, capítulo 18, tá? Capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus diz assim para os nossos corações: Abraão esperando contra a esperança. Olha que coisa incrível, nós vamos entender esse negócio. Abraão esperando contra a esperança creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Romanos capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Romanos 4, 8. Esperando contra a esperança é uma frase muito misteriosa, né? Como é que eu estou esperando contra a esperança? É uma frase que nos faz pensar como que alguém pode esperar contra a esperança. Então a gente tem que entender algumas coisas interessantes. Olha só, nós estamos diante de uma descrição sobrenatural. Abraão, esperando contra a esperança, creu segundo a palavra que ouviu de Deus. Como que ele poderia esperar ser pai de uma grande multidão sendo velho? A sua esperança, ele esperando contra a esperança, fala de sua espera na promessa de Deus, quanto à sua esperança em relação ao seu tempo, à sua idade, e como que ele teria um filho naquela idade. Que esperança ele tinha mais? De ter um filho com aquela idade, ele e Sara. Ele não tinha mais esperança aos olhos humanos. Olha que coisa interessante. Essa expressão quer dizer que ele não tinha mais esperança aos olhos humanos, como nós falamos. Ele já era de uma idade avançada, sua esposa de uma idade avançada. Mas olha que, no entanto, a certeza do cumprimento da palavra de Deus fazia ele esperar mesmo contra a esperança. Olha que coisa interessante. Olha que coisa, como que chama a atenção a palavra de Deus. Mesmo ele, segundo o olhar dele, segundo o que ele imaginava, o que ele era, o que ele estava vivendo, não havia esperança. Como é que eu vou ter um filho nessa idade? Como é que minha mulher, minha esposa, poderá ter filho nessa idade? Então, o olhar dele era um olhar humano. Então, quando ele olha com os olhos espirituais, ele vê a certeza do cumprimento da palavra de Deus. Então isso fazia com que ele esperasse. Não tenho condições, mas eu vou esperar na palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Eu não tenho esperança por causa da minha situação, mas eu vou esperar no cumprimento da palavra de Deus. A esperança era o que suas emoções diziam. Elas o faziam ver a situação. No entanto, Abraão creu e esperou contra a esperança. Então a esperança fazia com que ele olhasse para ele mesmo. Não tenho condições. Eu vou ser pai de multidões? Como assim? Minha mulher é velha? Como assim? Eu sou velho? Como assim? Mas o que ele faz? Ele olha, ele creu e esperou contra a esperança. Ou seja,
Ele tinha uma realidade, mas ele esperou na palavra de Deus. É interessante isso. Nós temos uma realidade, E qual é a nossa esperança nessa realidade? Aí nós olhamos para a palavra de Deus. Às vezes você fala assim, mas olha, eu não tenho condições. É o que você está olhando para você mesmo. É o que você está vendo de você mesmo. Mas quando você olha para a palavra de Deus, ela te dá esperança. Quando você olha para Jesus, ele faz você esperar contra a sua esperança. Talvez a sua esperança seja assim: eu não vou conseguir, eu não vou chegar, eu não vou suportar, eu não vou superar. Essa é a tua esperança. Eu vou terminar os meus dias tristes, os meus dias amargurados. Essa é a tua esperança. Como era a esperança de Abraão. Ou seja, como eu serei pai nessa idade, como minha mulher Sara será mãe nessa idade. Essa era a esperança dele. Mas ele creu contra essa esperança e esperou no Senhor, no cumprimento da sua palavra. Olha que coisa fantástica. Por ter ouvido Deus, que seria pai de muitas nações, ele creu. Ignorou a sua condição, que já era de idoso, assim como a sua esposa. Ele tinha um corpo amortecido, não teria condições para gerar uma criança, muito menos sua esposa teria tal condição. No entanto, ele sabia que nada poderia limitar o poder de Deus. Se ele prometeu, é porque iria cumprir. Esse foi o raciocínio de Abraão. O raciocínio daquele que vive pela fé, inteligente. Olha que coisa interessante. Eu não tenho condições, a minha mulher não tem condições, nós não podemos, mas eu vou acreditar no que a palavra de Deus falou, no que Deus me disse. Olha que interessante. Por isso que ele fala que ele esperou contra a esperança. Então ele não espera naquilo que ele tinha dele, no seu olhar para ele. Ele espera em Deus. E esse é um grande segredo. Esperar em Deus, colocar a nossa esperança em Deus. A minha esperança é muito difícil, não vou conseguir, não vou suportar, não vou me levantar, não vou me erguer, não vou caminhar. Ah, vai ser assim agora. Essa é a minha esperança. Mas eu vou olhar para a esperança que vem do alto. Oh, maravilha! Eu vou esperar na esperança que vem do alto. A minha esperança eu vou colocar em Deus. A minha esperança está no alto. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que é fé. Aí você entra no outro pilar: fé, esperança e amor. Aí você entra na fé. Por isso que nós vemos que esses três, essa trilogia, fé, esperança e amor. Você vê que o cristão ele precisa ter esperança. Mesmo que a esperança dele seja às vezes uma esperança de fracasso, ele vai olhar para o alto, onde será uma esperança diferente, uma esperança vindo de Deus, como Abraão percebeu. Não há mais nada sensato no que crer na palavra de Deus, que sai da boca de Deus. Ainda que seja preciso deixar de acreditar no que os seus olhos veem, no que suas mãos tocam, no que os seus ouvidos ouvem e nas sensações que você tem. Nada mais certo do que a palavra que sai do trono de Deus. Oh, maravilha! Então isso é lutar contra a esperança. Interessante, né? Isso é lutar contra a esperança. Por isso que a palavra de Deus fala. Por que ele colocou fé naquilo que Deus havia falado para ele. Se ele disse que vai ser assim, então vai ser assim. Não há sentido em duvidar. Não há sentido de nós não crermos. A insanidade é insano pensar que pode ser diferente. Se ele prometeu, não pode colocar, não pode, né? Então pode colocar nisso a sua confiança. Espere com esperança, creia, independente dos seus sentidos. Creia independente da sua dor. Creia independente do seu problema. Creia independente das suas dificuldades. Creia independente dos seus limites.
Eu vou contar a história de uma pessoa para você ver o que é crer. Essa pessoa ele tinha muitas dificuldades em estudar, em aprender. Esse rapaz tinha muitas palavras de maldição sobre a vida dele. Mas havia um sonho na família em que ele pudesse se formar, se estudar e progredir, mas além havia um desejo da família, mas havia palavras de maldição sobre ele. Palavras de desistências, palavras contrárias, palavras negativas, fazendo com que houvesse uma desistência em relação ao sonho que aquela família tinha e também projetava para ele. Esse rapaz se converte, esse rapaz aceita Jesus na sua vida, esse rapaz entrega a sua vida para Jesus, esse rapaz entrega a sua vida para os cuidados de Jesus. E aí os anos passaram, e quando ele era jovem, ele jogava bola num colégio muito grande, muito importante da sua cidade. Um colégio de gente que estudava, gente que tinha uma condição financeira um pouco melhor. E ele jogava bola ali, participava de torneios naquele lugar, e ele ficava pensando, né, em estudar em um colégio bom, mas ele nunca conseguiu. Passou-se os anos, essa pessoa, ele começou a passar por formações, olha só que coisa bacana. Ele se converte, Deus trabalha na vida dele, Deus muda a mente dele, o entendimento dele, como nós falamos num domingo. Deus, quando eu me aprofundo em Deus, me entrego, Deus destrava a mente da gente, Deus desembaraça a mente da gente, Deus desfaz da mente da gente, ou seja, desfaz dos nós que existem na nossa consciência, no nosso entendimento, no nosso cérebro. E esse rapaz passa por esse processo. Esse rapaz ele havia tido um curso técnico antes dele se converter, depois ele formou em uma faculdade, depois ele fez outra faculdade, concluiu um curso, concluiu o seu currículo e alcançou a faculdade, depois ele vai e faz uma especialização, uma pós-graduação naquele colégio que ele jogava bola e ele pensava em estudar há anos atrás. Olha como que Deus faz. Às vezes você olha e fala assim, é impossível. Não olhe para os seus sentimentos, não olhe para a sua vida, não olhe com os seus olhos naturais. Se você olhar com os seus olhos naturais, a sua esperança será muito curta, limitada. Olhe para os olhos, olhe para a esperança que vem do alto. Olhe para a esperança que Deus nos dá e Deus nos concede e Deus nos leva a ter. Por isso que Abraão, ele luta contra a esperança e espera. Então, às vezes, você tem que lutar contra a sua esperança, aquilo que você vê, aquilo que você olha, aquilo que você sente, para ter a esperança que vem do alto, que vem do Senhor. E esse rapaz, ele consegue algo depois de muitos anos. Ele vive aquilo que um dia ele sonhou. Se fosse pela sua esperança, com certeza não iria acontecer, mas ele esperou no Senhor. E o Senhor fez isso com ele. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa preciosa. Então, nós vamos entender que existe uma palavra, né, como nós falamos, depois dessa essa introdução, a palavra, né, a Bíblia Sagrada traz 3 esperanças. Ele usa sempre uma palavra hebraica para poder nos fazer entender. Então vamos voltar para cá, pegamos a introdução, né, do capítulo 4, versículo 18 de Romanos. Então vamos ver a primeira palavra que define o que é, como que vem essa esperança, como que é essa esperança. Aqui tikvah é uma palavra hebraica que quer dizer a seguinte coisa: olhar esperançosamente em direção particular. Olhar né, esperançosamente, olhar esperançosamente em direção particular, ou seja, esticar, conforme o dicionário Strong de teologia, né, de teologia sistemática, é esticar uma corda. Aonde você vai levar essa corda? Onde eu vou esticar essa corda?
Então foi essa esperança produzida em Raabe. Então essa esperança da palavra tikvar, que quer dizer no hebraico olhar esperançosamente em uma direção particular ou esticar uma corda conforme o dicionário Strong, ele quer dizer aquela esperança de Raabe. Raabe foi uma mulher, uma prostituta, uma meretriz, e antes de Israel entrar dentro de Jericó, Josué manda alguns espias a olhar as terras, olhar a estrutura, olhar como estava em Jericó. Então, o rei da cidade, né, ficou sabendo que havia alguns espias de Israel dentro daquela cidade. Então eles vão fugir e eles entram dentro dessa casa. Essa mulher os acolhe dentro de casa, os recebe dentro de casa, os esconde dentro de casa e ela faz uma promessa, ela faz um pedido a esses homens. Quando vocês vierem e destruir essa cidade, porque ela sabia que Israel iria entrar e destruir aquela cidade por causa dos feitos que já se ouviram, né, durante a história de Israel no deserto, que Israel havia feito, que Deus havia feito por Israel no deserto. Então ela sabia que Israel ia entrar dentro daquela cidade, iria destruir aquela cidade. Então o que ela faz é que ela pega um cordão vermelho e os espias prometem a ela um livramento. Então ela estica um cordão vermelho na porta de sua casa, para que quando Israel entrasse dentro da casa dela, quando Israel entrasse dentro de Jericó, não destruísse a casa dela. Toda Jericó caiu por terra, mas a casa dela ficou de pé. E todos aqueles que estavam dentro da sua casa, olha só, por isso que fala, a experiência de esticar um cordão vermelho na casa dela para livrar ela da morte, de acordo com a afirmação de que Jesus é em acordo, né, com a afirmação de que Jesus era a esperança de todos os antigos, como de todas as novas gerações. Então, ele é este tikvat, né, essa corda, esse olhar esperançoso para uma direção particular. Então ela põe aquela fita, né, fazendo o esticar daquela corda para explicar a sua esperança, para explicar que ela não seria destruída, para explicar que ela seria poupada, ela e todas as pessoas que estivessem dentro da sua casa, os seus familiares. Então esse tikvat, né, na porta da casa de Raabe, em semelhança ao sangue aspergido na entrada das tendas dos israelitas, né, no Egito, antes de serem resgatados da servidão de Faraó, antes do anjo da morte passado, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13, diz assim: e o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu vier do Egito. O profeta Oséias, então você vê que esse era um sinal, o sangue nas portas, nas vergas das janelas, nas portas, que era garantia de que o anjo vai passar. É o esticar a corda, é a esperança, olhar esperançosamente para uma direção definida, uma direção particular. Então, esse esticar a corda, ou seja, essa corda na casa de Raabe quer dizer, eu tenho uma esperança, eu tenho um olhar para algo específico. Eu vou conduzir a meu olhar a uma esperança particular. Olha, por isso que ela suportou. Imagina ela ouvindo Jericó cair por terra e ela olhar para a casa dela, olhar e falar assim, nossa, minha casa ainda está de pé. Olha, porque ela estava com um olhar esperançoso em uma direção particular. O Salmo 91 fala algo muito interessante. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Olha, que coisa interessante. Então fala de que eu estou olhando de uma forma esperançosa para uma direção particular. Direção particular. É olhar para aquilo que a palavra de Deus fala.
é estar atento àquilo que a palavra de Deus fala. Oséias, ele fala algo muito interessante sobre esse livramento, esse exercício da esperança, essa prática da esperança. Lá em Oséias capítulo 2, versículo 15, fala assim: eu lhe darei, olha só que coisa bacana, eu lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, por porta de esperança. E ali cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu do Egito. Amém. Oséias capítulo 2, versículo 15. Esse vale de Acor foi o lugar onde o israelita Acã, ele foi morto com toda a sua família por mentir e roubar os despojos das guerras da conquista de Israel. Esse vale também é chamado Vale dos Problemas, né? Vale dos Problemas. E Oséias, utilizando esse sentido do tikvá, ele profetiza que Cristo, a porta da esperança, né? Que todo problema pode ser convertido em alegria e em canção. Por quê? Porque a minha esperança é Cristo. É lutar contra a minha esperança. É esperar contra a minha esperança. Eu espero em Cristo. Mas você está doente, mas eu espero em Cristo. Você está num grande problema, mas eu estou esperando nele. Ele vai abrir essa porta, a porta chamada no Vale Acor, né? Acor quer dizer Vale dos Problemas. Então, se eu tenho esperança em Cristo, ele vai abrir uma porta no Vale dos Problemas. Eu dou a minha a alegria é uma alegria de satisfação, de confiança. Qual é o teu problema? A gente poderia começar agora a perguntar: qual é o seu problema? Qual é o vale de problemas que você vive? Tem um nome esse vale de problemas? Ele tem um nome. Esse vale de problemas é a saúde, esse vale de problemas é uma dor, esse vale de problemas é uma perda, esse vale de problemas é algo que você ainda não conseguiu alcançar, esse vale de problemas é uma angústia, uma incerteza, é uma dor. Qual é o seu vale de problemas? Se você projetar a sua esperança a Cristo, em Cristo, ele vai abrir uma porta para você nesse vale. Olha que coisa maravilhosa. Então, em Cristo, todos poderiam ser libertos da escravidão e da semelhante morte de Acã. Meu Deus, isso é muito precioso, é muito precioso. Muitos milhões de pessoas estão no mundo confessando essa esperança e tendo vidas transformadas. Então, quando estão cantando novas canções e substituindo os gemidos de morte por cânticos de alegria. Olha que coisa bacana, olha que coisa maravilhosa. Então, esse tikvat, né, essa palavra hebraica que quer dizer olhar esperançosamente para um lugar definido, ou esticar a corda, é que, olha o que Oséias diz, né, no 2,15, Oséias capítulo 2,15, lhe darei as suas vinhas dali do vale de Acor, por porta de esperança, ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia que subiu do Egito. Olha que coisa maravilhosa. Então, no vale dos problemas, que quer dizer essa palavra Acor, no vale dos problemas, porque ali Acã, um israelita, escondeu, mentiu, roubou e foi destruído todo ele, a sua casa. No vale daquele problema, ele fala em abrir uma porta. Eu estou no vale do problema, então tenho uma esperança, não vou conseguir. Olha só, quando estamos no vale dos problemas, tomando essa palavra como ilustração, quando estamos no vale dos problemas, qual é a esperança? Morrer, perder, adoecer, sumir, desaparecer. Mas ele fala que haverá uma porta, haverá uma porta, um olhar esperançoso particular. Olhar para Deus, olhar para aquele que tem e sustenta a nossa esperança. Por isso que Abraão fala, esperando contra a esperança. Então ele fala que no meio do problema vai abrir uma porta. Jesus é essa nossa esperança, que nos tira dos vales dos problemas. Abre uma porta para nós. Se você fosse colocar
um nome nesse vale do problema, qual seria o problema? Qual seria esse vale? Então, se você olhar de uma forma esperançosa para Cristo, uma porta se abrirá. Olha como que é preciosa a esperança. Não é apenas uma palavra simples. Se fosse simples, Deus não colocaria ela como um pilar da vida e da virtude cristã junto com a fé e com o amor. Esperança. Não olhe para as suas esperanças. Não olhe para você, o seu problema. Tenha esperança. Olhe para Cristo de uma forma particular e definida. Olhe para Ele. Ele vai te sustentar. E Ele, como diz Abraão, como nós vimos no início da introdução, Ele vai fazer algo muito precioso para você. E como nós vemos em Oséias, no vale do problema, uma porta se abrirá, porque você deve e pode, e te aconselho, esperar em Cristo. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Vamos orar. Eu quero orar junto com você, agradecendo a Deus porque Ele é a nossa esperança. Salmo 39, 7 fala: Senhor, quem esperarei? Onde está a minha esperança? A minha esperança é o Senhor. Davi estava vivendo momentos difíceis como o de Abraão. Abraão estava velho, desculpe a colocação, estava de idade avançada. Davi era novo e estava sendo perseguido. E ele fala: onde está a minha esperança? A minha esperança está no Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos porque Tu és a nossa esperança. Te bendizemos porque o Senhor é o nosso olhar particular. O Senhor é aquele que nós temos olhado. No livro de João, meu Pai, a Tua palavra nos diz que quando o Filho do Homem for levantado, atrairá muitos a Ele. E quando o Senhor foi levantado, está no alto dos céus, nós podemos olhar de uma forma particular em Tua direção. E aí toda a nossa esperança é avivada, é alimentada. Pai Santo, não nos deixe olhar para as circunstâncias que nós vivemos. Não deixe olhar para a nossa incapacidade. Não deixe olhar para nossos defeitos e as nossas falhas. Isso vai sugar, isso vai tirar as energias das nossa esperança. Nos faz olhar para a cruz. Nos faz olhar para Ti e saber que no meio dos nossos problemas, no vale dos nossos problemas, nesse vale que nós às vezes vivemos, o Senhor vai abrir uma porta maravilhosa para nós. E nós cremos nisso, cremos em Ti, meu Pai, na Tua palavra, no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. Eu quero colocar, meu Deus, diante do Seu altar, esta família. Queremos colocar diante do Seu altar esta pessoa que está nos ouvindo, meu Pai, nesta hora. Se ela está num vale de problemas, abre uma porta para ela. Se ela está no vale de problemas da saúde, das finanças, de uma vida espiritual desequilibrada, amortecida, mortificada, se ela está, meu Pai, num vale de problemas, meu Pai, de relacionamentos familiar, ó Deus Todo-Poderoso, abre uma porta, meu Deus, que faça com que ela, meu Deus, cante, glorifique, exalte o Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Mas que essa porta seja aberta pela esperança que nós temos em Ti, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoe essa vida, abençoe este lar, para o louvor e glória do Teu nome. Nós te pedimos e nós te agradecemos, para louvor e glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Eu declaro na sua vida que Deus vai abrir uma porta para você nesse vale de problemas. Creia nisso e tome decisões para isso. Tenha forças para isso. Não espere ninguém tomar você pela sua mão.
A demanda é sua, a vontade é sua, o desejo é seu. Então levante e tome uma posição. Levante e se erga. A demanda é sua. Ninguém pode fazer aquilo que você precisa fazer. Ninguém pode fazer aquilo que só você pode fazer. Creia, está num vale de problemas, tenha esperança que Deus vai abrir uma porta para você. E se Ele abriu, entre por ela. Não fique esperando alguém te levar. E às vezes Deus já até abriu e você não assumiu. Mas Deus é misericordioso. Vai abrir outra vez, em nome de Jesus. Amém? Maravilha! Glória a Deus! Começamos bem a semana. Começamos bem a semana. Bom, então amanhã, vamos lá, nós temos uma agenda para passar para você, bem rapidinho. Amanhã temos a Escola de Sabedoria, as cartas de Apocalipse às igrejas. Tenho certeza que você tem absorvido bem bacana esse estudo no nome de Jesus. E preste muito bem atenção, tem um questionário toda vez que nós aplicamos, toda vez que é aplicado uma aula, há um questionário embaixo para você estar lendo, para você estar respondendo e enviando para nós. E depois que você responde e envia para nós vamos fazer um sorteio de um livro no final do mês para te abençoar e com certeza também para te motivar. Não é uma troca, né? Mas é simplesmente para poder te motivar. Entenda como quiser, mas o nosso objetivo é te motivar, fazer com que você esteja ouvindo, aprendendo, e glória a Deus, aleluia, tá bom? E outra coisa, quarta-feira, sexta-feira, nós temos um encontro, né, com a família, aliás, uma campanha em favor da família para libertação e cura divina, graças a Deus, libertação e cura divina, libertação e cura divina, tá ok? Então você é o nosso convidado a estar lá em nome de Jesus. Nosso dia está lá, aliás, nós estaremos lá orando, pedindo a Deus para te abençoar, pedindo a Deus para poder operar na sua vida no nome de Jesus, tá bom? Maravilha, glória a Deus, aleluia. Então tá aí, né? Fique preparado para estarmos juntos na sexta-feira, em nome de Jesus. E no sábado agora, é o último sábado do mês, né? A nossa mocidade vai estar apoiando outra mocidade e nós teremos um encontro de casais, né? Vai ser um culto bem precioso às 7h30 da noite. Você é o nosso convidado a estar lá. Domingo de manhã, 8 horas. Domingo de manhã, 9h30 e domingo de tarde, 6h30 da tarde, tá bom? No mais, um grande abraço. Desejamos a você uma semana abençoada, uma semana de vitória no nome de Jesus, uma semana de bênção em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo esteja com todos hoje e permaneça para sempre. Amém? Deus abençoa. Até quarta-feira, meio-dia, nós vamos falar de uma outra palavra bacana, né, teológica, para explicar, entender o que é esperança. Um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus e até quarta-feira, até amanhã, até quarta, até quinta, até sexta, sábado, até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus.